Olá, muito boa noite para você, telespectador da Rede Vida. No ar, o Frente a Frente, nesse dia em que o Supremo Tribunal Federal começou a analisar a soltura do traficante André do Rap, que, por sinal, acabou fugindo. Algo que o ministro Luiz Fux, no seu voto, disse que se tratava de um deboche à justiça. Para debater esse e outros assuntos, eu recebo hoje aqui o presidente da Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal, Edivandir Paiva. Muito boa noite, doutor Edivandir, é um prazer receber o senhor aqui. Boa noite, Denise. Prazer é meu. Doutor Edivandir, foi mesmo um deboche à justiça, a fuga desse traficante, conforme disse hoje o ministro Luiz Fux? Certamente o traficante já sabia que iria fugir, já estava tudo combinado, acertado. Ele apenas utilizou uma brecha na legislação e uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Nós podemos discutir se essa decisão foi a mais sensível possível, né? Deveria ter levado em consideração, tratasse de um indivíduo de periculosidade enorme. Haverá uma dificuldade considerável para recapturá-lo, mas nós temos também aí um debate a ser feito sobre as decisões do nosso Congresso Nacional acerca da legislação que permitiu essa soltura. Pois é, o senhor está falando da legislação. Houve um erro do Congresso ao aprovar, ao incluir no pacote anticrime essa possibilidade de, a cada 90 dias, uma prisão preventiva ter que ser renovada? Então, qual era o sentimento da população em 2018, na época eleitoral? Era de prender, de punir, de colocar bandido na cadeia, de fazer com que as pessoas que desviam, seja em recurso público, seja nos crimes de maior violência, que essas pessoas fossem tratadas com mais força, com mais força do Estado, para que não fiquem impunes. Era esse o nosso ambiente na eleição de 2018. Infelizmente, o Congresso Nacional aprovou uma legislação que abre brecha, sim, para colocar bandido na rua. Já há um processo de desencarceramento que coloca todo dia aí bandidos perigosos na rua, seja por livramento condicional, seja por liberdade provisória, e essas pessoas saem e vão para as ruas matar pessoas de bem. Nós, em 2017, tivemos 2 delegados mortos dentro de suas casas por pessoas que estavam no livramento condicional do Dia dos Pais, de um desses feriados. Então, não era esse o sentimento, não era isso que a sociedade esperava, e o Congresso Nacional aprovou, sim, algumas brechas para facilitar a vida das pessoas que cometem crimes. Pois é, para você que ligou agora, é bom, essa decisão do ministro Marco Aurélio foi tomada com base no artigo 366, não é isso, doutor Edivandir? Parágrafo único, que permite que a cada 90 dias a Justiça, ou melhor, diz que a cada 90 dias a Justiça tem que renovar uma prisão preventiva. Muita gente deixou de fazer o dever de casa nessa história, né? Teve o Congresso Nacional que votou essa lei, aí vem o presidente da República que sanciona e a Justiça deixou para lá, deixou passar essa questão em relação ao André do Rap. Chega lá, o Marco Aurélio Mello vai e solta por ou muitos hoje disseram lá no Supremo, que era uma filigrana jurídica. Agora, esse caso pode se repetir? Com certeza vai se repetir, porque uma das coisas que deveriam ter sido discutidas no chamado pacote anticrime, eu nem concordo muito com esse nome, mas foi assim que ele ficou conhecido, é a possibilidade real de se implementar aquilo que foi colocado na legislação. O nosso judiciário a dificuldade hoje de impunidade, muito de impunidade, é a dificuldade de ser célere o nosso judiciário, de conseguirmos ter decisões rápidas, fazer com que aquelas pessoas paguem pelos seus crimes. Uma das discussões que nós temos há muitos anos é sobre o trânsito em julgado na segunda instância, justamente porque demora muito para transitar em julgado e há um sentimento de impunidade. Aí a legislação é aprovada para que o judiciário seja o responsável por revisar várias decisões de prisões provisórias. É óbvio que o judiciário não vai conseguir fazer e é óbvio que em determinados momentos pessoas irão para a rua perigosas, como é o caso. Felizmente, e eu quero ser até um pouquinho poliana nesse assunto, felizmente aconteceu logo e aconteceu com um bandido perigoso. A sociedade
ficou muito claro para a sociedade que essa legislação não é uma legislação boa. Mas agora parece que o Supremo está tentando colocar de novo uma tranca nessa porta, né? O senhor acredita que, mesmo com a decisão de hoje aí do Supremo, isso ainda pode mudar mais para frente? Os juízes, na primeira instância, eles podem ainda se basear na decisão de Marco Aurélio Mello e dizer, se ele soltou lá em cima, eu posso soltar aqui embaixo? Pode, porque há entendimentos que são mais garantistas, tem outros que são mais punitivistas. Os extremos são sempre ruins, muito garantista ou muito punitivista é ruim, as decisões têm que ser equilibradas e baseadas no caso concreto. Para isso que existem os juízes. Senão um programa de computador resolvia. Se fosse para aplicar sem ver a quem está aplicando, bastava um software, um computador que iria aplicar. Para isso existem juízes, para analisar o caso concreto e aplicar a justiça ao caso concreto. O que nós não podemos esquecer é que essas posições garantistas ou punitivistas, elas vêm baseadas numa legislação. Essa legislação está aí e foi aprovada. Espero que o STF consiga fazer uma modulação dos efeitos e que o legislativo pense realmente se não é o caso de modificá-la. A ADPF vai fazer uma pressão junto ao Congresso para modificar essa legislação? Estamos sempre fazendo o nosso trabalho no Congresso Nacional e, na época da lei anticrime, nós não chegamos a falar especificamente sobre esse assunto, até porque o debate da lei anticrime não foi tão aberto assim. Tanto que foi demonstrado agora um vídeo em que você vê lá o deputado dizendo que não entendia bem a legislação, mas não iria se opor para se aprovar rápido. Mas para que essa aprovação tão rápida desse jeito? Por que nós não tivemos a oportunidade de fazer um debate mais aprofundado sobre essa chamada lei anticrime? Há outros pontos na legislação que são tão complicados quanto. Por exemplo, foi criada uma chamada cadeia de custódia com vários e vários itens, inclusive o lacre que tem que ser colocado, que obviamente vai abrir brecha para uma hora ou outra uma operação ser anulada porque não tinha um lacre. Isso é um absurdo, não havia necessidade desses pontos, dessa legislação abrir brechas. Sabe a impressão, e a gente pode até dar um desconto e estar sendo um pouquinho severo, mas a impressão que fica, nossa, da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal, é que a Lei de Combate ao Crime Organizado de 2013 era muito boa, ela serviu, ela conseguiu pegar poderosos e várias ações da criminalidade, mas o Congresso Nacional chegou à conclusão de que ela não servia, que era necessário corrigir, e foi corrigir justamente abrindo brecha para colocar bandido na rua, para deixar um sentimento de impunidade maior ainda na sociedade. Não era esse o sentimento da sociedade em 2018. Ou seja, o senhor acha, então, que o Congresso atuou para proteger bandido? A gente pode chegar a essa conclusão? Eu acho que o Congresso, atuar para proteger bandido é algo muito forte, mas eu acho que o Congresso, o sentimento que fica é que o projeto da lei anticrime foi colocado na mão de advogados de defesa que ficaram tentando encontrar ali brechas para, durante o processo, questionarem a atuação dos delegados, dos procuradores, dos juízes, ou seja, dificultar a persecução penal em vez de aprimorar. Aqueles que estão lá envolvidos na Lava Jato, no caso. Sim, o caso suspeitos, né, que estão lá. Ainda tem muito congressista aí suspeito na Lava Jato. O caso dele e os casos, tantos outros. O que nós esperávamos era que o Congresso Nacional fizesse um aprimoramento dos mecanismos de combate à criminalidade. E, na verdade, o que a gente viu aprovado são muitas brechas para dificultar a investigação. Se junta o pacote, que é anticrime, mas não consideramos como um pacote anticrime, com a lei de abuso de autoridade, alguns pontos da lei de abuso de autoridade, nós podemos chegar à conclusão que houve um retrocesso no combate à criminalidade no país. Agora, como é que o senhor se sente com essa soltura de André Rapp? Qual a sua impressão enquanto delegado da Polícia Federal? Eu vou falar primeiro como cidadão. Como cidadão, eu me sinto muito impotente. Acho que há um retrocesso e que não, como eu disse, não é isso que a sociedade quis nas urnas em 2018. Então, a sociedade espera a punição, espera que os bandidos, principalmente esses mais perigosos, fiquem na cadeia durante toda a sua pena, paguem pelo seu crime, mas não é isso que vem ocorrendo. Como delegado da Polícia Federal, nós vamos trabalhar, a Polícia Federal vai trabalhar junto com a Interpol para recapturar o André do Rapp, mas
O sentimento que fica é que outros também vão para a rua, baseado nessa legislação, se o STF não modular essa decisão. A legislação em outros pontos é muito mais condescendente e nós vamos ter um sentimento de impunidade pela sociedade muito, muito maior. O senhor chegou a dizer agora que houve um retrocesso ao combate à criminalidade no país. Citou a lei de abuso de autoridade. Qual é o ponto da lei que atrapalha as investigações? Veja bem, a lei de abuso é necessária. E nós já tínhamos uma lei de abuso, porque parece que a lei de abuso não existia. Já existia a lei de abuso de autoridade e ela já punia vários excessos. E é necessário que haja uma lei punindo excesso do Estado na persecução penal. Ocorre que há muitos pontos ali que são abertos. O que é manifestamente ilegal? O que é manifestamente indevida? Isso são pontos que para você pode ser manifestamente e para mim pode não ser na hora que eu estou decidindo. E vamos falar do delegado. O delegado, num flagrante, ele precisa decidir ali, no meio da madrugada, se uma pessoa cometeu um crime ou não. Aí ela corre o risco de daqui a pouco, num tribunal ou um advogado levantar que o delegado é que cometeu um crime ao cometer um abuso de autoridade, porque aquele caso não era manifestamente ilegal. Ou seja, nós estamos criando um ambiente de insegurança jurídica para os atores da persecução penal e de intimidação. Pelo contrário, a gente deveria estar criando um ambiente que facilitasse a investigação, que fomentasse o controle do Estado, depois de tanta corrupção e de tanto crime de sangue cometido pelas facções. Agora, o senhor acha que vai dificultar, então, a prisão? A partir do momento que a lei de abuso de autoridade ela já está sendo cumprida, isso tem dificultado a prisão, o trabalho de vocês como delegados? Ela dificulta porque há um ambiente de... Muitos mecanismos foram colocados à disposição das defesas, dos advogados, para criar um imbróglio muito grande nas investigações. E como combater essa subjetividade da lei? Vai ter que reformular a lei de abuso de autoridade? Ou se abrir uma brecha, aí não fica pior ainda, eles podem ainda tornar mais difícil o trabalho da polícia? O judiciário vai ter que, caso a caso, balizar o que é manifestamente ilegal, o que não é, o que é abuso, o que não é. E nós vamos ter várias decisões, algumas num sentido e outras no outro, até solidificar uma jurisprudência a respeito do assunto, nós vamos ter aí bastante dificuldade. É nesse sentido que eu falo que nós tivemos um retrocesso. Muito pelo contrário, nós deveríamos ter tido leis certas de abuso mesmo, coibindo abuso. Um dos dispositivos a colocar uma mulher na mesma cela de um homem, é óbvio que esse abuso. Óbvio que é, e já era possível punir um abuso dessa natureza, mas junto com todas as outras tipos que foram criados, crimes que foram criados de abuso de autoridade, tem uns que estão no limbo, e esses vão fazer as autoridades pensarem duas vezes antes de fazerem as suas investigações e processarem e sentenciarem. Ou seja, então, temos aí um longo caminho pela frente ainda em termos de combate à criminalidade no país. Temos um caminho, acredito que nós voltamos algumas casas nesse caminho. Mas o ministro Sérgio Moro, quando ele estava no governo, ele não entrou justamente para tentar alavancar esse combate à criminalidade? Começou a piorar depois que ele saiu ou já estava ruim com ele no cargo? Acho que começou muito antes disso. Desvio, corrupção, crime organizado não é monopólio de ninguém. É um fator humano e vai ocorrer em qualquer governo, em qualquer época. Quando o ministro veio, ele veio como símbolo do combate à corrupção. Entretanto, eu entendo que o ministro Moro é muito diferente do juiz Moro. O ministro Moro não veio equipado com as características políticas do debate político para convencer o parlamento das suas ideias. O que faltou? Muito pelo contrário, houve, por parte do parlamento, uma oposição às ideias do ministro. Tanto que ele mandou um pacote que era razoável, nós entendemos que a letra do pacote anticrime podia ser aperfeiçoada, mas era razoável. E o Congresso Nacional não concordou com nada daquilo, pegou lá outros projetos de lei, fez um debate muito raso e saiu essa lei nova que de pacote anticrime não tem nada. Agora, o que faltou ao ministro Sérgio Moro para ele conseguir fazer esse debate de uma forma mais contundente e mais profícua para o trabalho da polícia?
talvez faltou algo que que as pessoas às vezes nascem com ela, que é habilidade política, conhecimento do mundo aqui, de relacionamento entre o governo, dentro do próprio governo e com o Congresso Nacional. É um mundo totalmente diferente do mundo dos juízes, do mundo dos delegados, do mundo dos promotores, dos procuradores. Então, faltou isso, mas não é uma falha dele, é porque ele não tinha essa vivência. Agora, também, mas o presidente Jair Bolsonaro tinha essa vivência, não era ele que tinha que fazer esse papel lá no Congresso para aprovar esse pacote, do jeito que o governo queria? Ele foi orientado a vetar algumas coisas, a fazer algumas atuações, né? Foi orientado publicamente. Houve várias manifestações das associações pedindo para que pontos fossem vetados, entretanto, a escolha política dele foi outra. Como e assim? Essa escolha política de não vetar esses pontos, de deixar o pacote anticrime passar do jeito que passou, é algo que tem que ser, sim, cobrado da Presidência da República, porque me parece que não era esse o compromisso das urnas. Peraí, então o presidente Jair Bolsonaro errou, então, no momento em que ele não vetou os dispositivos que o ministro Moro, à época, pediu que ele vetasse? No entendimento do que é melhor para o combate à corrupção, nós preferimos que ele tivesse vetado. Agora, ele tem motivações políticas e motivações dele que ele deve dar satisfações ao eleitorado no debate público. Para nós, delegados de Polícia Federal, o pacote anticrime poderia ter a lei de abuso de autoridade poderia ter tido pontos vetados e não foi pela Presidência da República. Então, ele agiu politicamente e não tecnicamente. Isso está claro. Todo presidente age politicamente. Entretanto, nós entendemos que, nesse ponto, havia um compromisso do presidente da República que ele poderia ter tratado de uma outra forma e vetado os pontos, porque entidades que trabalham com isso o tempo inteiro advertiram que seria ruim. Ok, nós vamos para o intervalo e voltamos em 2 minutos com o presidente da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal, Dr. Edvandir Paiva. Nós voltamos em 2 minutos, ainda tem muita coisa para discutir aqui sobre segurança pública com você. Voltamos em 2 minutos.